para projetar aqui para vocês. Deixa eu pegar ele aqui. Livro do sexto ano. Sexto ano, sexto ano, sexto ano. Nós já estamos bem adiantados, né? Para ser 2 aulas por semana. Nós vamos iniciar aqui hoje na página 57 do livro de vocês. Vou começar a fazer esse. Bom dia, Gelmires. Aqui é a mãe de Micaele. Oi, bom dia. É que ela é novata, eu queria saber qual é a sua disciplina. É, Ela está com vergonha de perguntar. geografia. Seja bem-vinda, Micaela. Oh, tá certo. Valeu, obrigada. Nada, é bem-vinda aí. Pode falar que aqui você não está só assistindo a aula, não. Você está participando da aula. Será que eu não tirei sexto B, não? Aqui, sexto C, sétimo B, tá lá. Ó, sexto B, tá aqui, fui lá atrás. É pra fazer o quê, professor? Com esse texto é pra copiar, é? Não, a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre ele. Ah, tá. Relaxa aí. Às vezes você entrará mais alguém, né? Mas acho que pelo visto vai ser só nós mesmos. Então, Deixa eu dar um zoom aqui. Foi demais. Acho que agora vai. Então, pessoal, bom dia de novo, né? Estamos iniciando mais uma aula de geografia para vocês, mais uma semana aí de ensino remoto, né? A Micaela Valesca aí, seja bem-vinda, né? Queria que ela se abrisse o microfone aí e se apresentasse para a gente, né? De onde é que ela estava acompanhando as aulas nesse período. Bom dia, Micaela. Quer falar um pouco com nós? Abra o microfone. Ela é tímida, professor, ela tem vergonha. Tem vergonha? Ela... Ela estava acompanhando as aulas remotas em qual escola? Já faz dias, ela fez até a sua, já, Sim, já uma tinha feito, né? matéria. É porque ela perdeu o primeiro bimestre. A gente veio de São João de Sabugi, a cidade perto de Caicó. Foi a senhora que falou comigo que se dava certo. Eu acho que foi, que eu falei com alguns professores, realmente. Ah, que eu ia ver se a gente repete o bimestre, né? Ela fizer o segundo agora, a gente repete a nota do primeiro, não é isso? Isso, foi. Pronto, então foi eu, né? Agora estou lembrado. Seja bem-vindo aqui, né? Nossa aula de hoje a gente vai começar esse assunto novo aí sobre a estrutura interna do planeta, ok? Nas aulas passadas, nós começamos a ver a parte geológica da formação do nosso planeta e antes a questão da Terra e do universo, né? Sistema solar e o surgimento do nosso planeta. Então, nós estamos na terceira aula nesse conteúdo, né? Entre essas 3 aulas de explicação, teve 2 aulas que foram de atividades, né? Uma foi sobre pesquisa, né? Sobre os vulcões e placas tectônicas, que acho que foi a da aula passada, e na anterior também teve uma pequena pesquisazinha. Bom, esse conteúdo novo sobre a estrutura interna do planeta, eu vi que o livro de vocês ele é um pouco, como é que eu posso dizer? Não tem muitas imagens sobre isso. As que tem, né? Não sei se são suficientes, mas acho que dá para a gente ir trabalhando. Depois eu vou passar umas mais slides, né? Porque é um conteúdo muito rico. Esse e o anterior sobre astronomia, formação do sistema solar, formação
da Terra, do planeta Terra, a Terra e o universo, né? Questão de gravidade. Então, são conteúdos bem ricos, bem complexos, né? Extensos. Se a gente quiser ficar, a gente fica o ano todo em só debatendo eles, né? Mas tem um cronograma, o livro a seguir, né? Então, a gente vai trabalhar o conteúdo seguinte, mas se haver necessidade, né? Porque é um assunto bem curioso, a gente pode estar voltando e discutindo ele novamente, ok? Então, quando a gente está trabalhando os aspectos físicos do nosso planeta, né, a gente vai começar a entender a forma que ele foi constituído, né, como suas paisagens elas foram formadas ao longo de milhares e milhares de anos. Mesmo antes do aparecimento das primeiras formas de vida, né, das primeiras civilizações, o planeta ele começou a se consolidar para que tenha a atual formação, a atual característica das paisagens que nós temos hoje. E na geografia, nós chamamos isso de aspectos físicos da paisagem, ou características físicas da paisagem. Aí vai envolver o relevo, vai envolver os climas dos lugares, vai envolver a rede de água, né, que a gente chama de hidrografia dos lugares, e também vai envolver a questão dos biomas, né? Minha cadeira em cima do fio. Os biomas ou a vegetação dos lugares, ok? Então, esses são os 4 aspectos principais dos elementos da paisagem que a gente pode observar e eles sofrem mudanças, né? Principalmente recentemente, né? Mudanças com a ação humana, mas também mudanças naturais, que é o foco que a gente vai iniciar por ele, né? Sobre as mudanças naturais. Então, naturalmente, o planeta ele vai sofrendo alterações com o passar dos anos, né? Passar dos milhões e milhões de anos, né, da existência do nosso planeta, ele foi se moldando, se adaptando para chegar como está hoje, né? Próprio, né, propício e receptivo para a existência de vida. A primeira, como é que eu posso dizer, característica, né, que a gente tem que estudar é a questão da estrutura interna do nosso planeta. Entender como nosso planeta foi formado e como as camadas internas do nosso planeta estão constituídas, que dão base de suporte que é possível existir vida no nosso planeta. Então, basicamente, nosso planeta, como a imagem aí forma, mostra, ele tem algumas camadas, né, abaixo do solo onde nós estamos, né, que eles chamam, né, as camadas internas, a parte da litosfera, né? Então, nós temos a crosta terrestre é a primeira camada que nós habitamos ela, né? É nela que estamos, né? E ela vai de 25 a 90 quilômetros de profundidade. Então, no solo onde estamos pisando agora, até em média 90 quilômetros de profundidade, essa camada, essa fina camada seria a crosta, né? Depois da crosta, né, viria o manto. O manto ela é uma camada intermediária, porque ela não é muito quente, né, não tão quente quanto o núcleo, e não é tão fria. Então, é uma camada que, aos poucos, ela esquenta e vai sofrendo resfriamento. Ok? Ela se localiza entre a crosta, que é onde estamos, e o núcleo. Ok? E ela tem uma espessura de aproximadamente de 2.900, aproximadamente 3.000 quilômetros de espessura. Então, do solo que nós estamos, né, até 100 quilômetros, né, de profundidade é a crosta. Né? Então, de 100 quilômetros até 3.000 quilômetros de profundidade, né, seria o manto. Né? E a partir de 3.000 quilômetros seria a terceira camada que eles chamam de núcleo. Okay? O manto, por si só, ele já tem uma temperatura muito alta, né? Em torno de 2.000 a 3.000 graus de temperatura. Né? E o núcleo, por sua vez, ele já é bem mais quente. Né? É onde ocorrem todas as transformações, como eu posso dizer, de calor, as transfusões, as transmissões de calor que o nosso planeta emite. Né? Então, o núcleo é bastante quente, feito de metais pesados, aquecidos, derretidos, e ele pode chegar até 6.000 graus de temperatura. Né? Então, ele aquece as camadas que estão em cima dele, essas, por sua vez, né,
ela é resfriada pela camada da crosta que está acima dela. Então, é ela que origina, né, os vulcões, todo aquele magma que vem do interior do nosso planeta, vem dessas camadas internas do nosso planeta, né? A crosta, o manto e o núcleo. Deixa eu pegar aqui. Agora, vou sair um pouquinho do livro, porque eu vou pegar aqui um slide que ajuda melhor a compreender. Como eu falei, o livro ele não está bem, só um instante. Ele não está bem explicado, né? Eu vou ver aqui se eu pego o slidezinho que eu estou trabalhando com ele. Mandar projetar aqui. Vou até começar a abrir aí um slidezinho. Deixa eu fechar aqui o livro. Agora vamos lá. Bom, pessoal, basicamente, deixa eu ignorar isso aqui. Basicamente, eu vou mostrar aqui algumas imagens para vocês do nosso planeta e a partir dela é que nós vamos trabalhar, ok? Essas imagens elas são de interpretação e sempre eu vou estar perguntando aqui a opinião de vocês sobre essas imagens. Vamos adiantando, né? Nessa primeira imagem aí, nós estamos vendo o nosso planeta, né? Uma animação da forma real do nosso planeta, né? Quando nós olhamos... Isso, como é, Jennifer? isso. Quando nós vemos o nosso planeta, nós pensamos que ele é uma esfera perfeita, mas ele não é uma esfera perfeita, né? Ele é levemente achatado nos polos, né? Quase semelhante a uma forma oval, né? Pois pelo movimento de rotação que ele tem, ele gira em torno de si mesmo, aos poucos, o nosso planeta ele foi se achatando nos polos. Então, ele vai girando, 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 e essa parte de cima vai sofrendo pressão e gravidade, e ele meio que vai se achatando, né? Então, os planetas, ele tem essa característica de não ser uma esfera perfeita. Ele é 23 graus achatado nos polos, 23 graus, 23,7. Então, é levemente achatado nos polos. Então, ele não é uma forma de esfera, e sim de geóide, né? Como se fosse uma tangerina, não como se fosse uma laranja perfeita a forma, né? Se fosse uma tangerina, que ela é levemente achatadinha, ok? Deixa eu passar aqui. Só um instante aqui. Partícula meio de profigure. Beautiful girl. Então, voltando aqui, vou trocar aqui essa cadeira que ela está um pouco...
segunda foto aí, a foto do nosso planeta vista do espaço, né? Como dá para ver aí, né? Vários processos químicos, físicos, naturais. Quer falar, Jennifer? Pode falar. Não, apertei sem querer no negócio. Oi? Então, vários processos climáticos, físicos, químicos, biológicos e geológicos, eles ocorrem ao mesmo tempo no nosso planeta, né? Então, dá para ver aí na imagem que o planeta ele tem nuvens que estão carregando o clima de um lugar para o outro. Também ele tem o relevo, as porções que estão emersas sobre o oceano, né? A parte azul escondida é a parte do oceano, né? A parte dos rios e lagos que compõem nosso planeta, que a gente chama de hidrografia, né? Então, nós temos os continentes, os oceanos e a atmosfera, né? Como eu tentei falar aqui, né? O nosso planeta ele passa por vários processos continuamente e esses processos ocorrem todos ao mesmo tempo. Então, na aula passada, eu falei um pouco para vocês sobre isso aqui, né? Nosso planeta está a 23 graus, né? Deslocado, né? Um pouco deslocado. Ele não é uma esfera perfeita e ele não gira, né, em torno do seu próprio eixo de forma, como eu posso dizer, alinhada, né? Ele tem um deslocamento de 23 graus, fazendo com que tenha um eixo de inclinação para a esquerda ou para a direita, dependendo da estação do ano, do período do ano, fazendo com que esse movimento de rotação ele gere os dias e as noites. Nós falamos um pouquinho também sobre as zonas térmicas, né? Nosso planeta ele passa por algumas zonas térmicas devido a não receber o calor do Sol de forma igual. Então acaba que nessa parte azul aí do mapa dessa ilustração, as duas porções azul são as zonas polares que vão receber menos luz do Sol, né? Enquanto que as zonas brancas são as zonas temperadas, que são zonas intermediárias. Elas vão receber durante o ano, boa parte do ano elas vão receber luz do sol, né? Algumas partes do ano elas vão receber menos luz do sol, algumas mais, né? Então a zona temperada ela é meio que misturada, ela não é tão quente, mas não é tão fria. E a zona que nós moramos, né, do nosso planeta que chamamos de zona tropical ou intertropical, por estar entre os trópicos de Câncer de Capricórnio, é a zona que vai estar mais quente, né, dessas zonas climáticas, porque durante todo o ano eles vão receber grande quantidade de radiação solar. Isso a gente trabalhou nas aulas anteriores, ok? Só uma breve revisão, até chegar onde a gente está trabalhando agora. Aqui, para a gente relembrar, qual o deslocamento que a Terra faz, qual o deslocamento que a Terra faz em torno do Sol, né? Aí nós observamos os dois movimentos básicos que nosso planeta faz, né? Como eu falei na aula passada. O movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, que nós chamamos de rotação, e o movimento que a Terra faz em torno do Sol, que nós chamamos de translação, ok? O movimento de rotação, a Terra vai gerar os dias e as noites, nós observamos nessa imagem aí, que a Terra vai ter um lado voltado para o Sol, que vai ser o lado do dia, onde os países, os lugares que estão voltados para o Sol, eles vão estar na parte do seu dia, né, iluminados pelo Sol, enquanto que os países que estão do outro lado do nosso planeta, eles vão estar escondidos do Sol e vai ser à noite, ok? Então, 12 horas por dia, eles vão estar iluminados e 12 horas por dia eles vão estar na escuridão, ok? Que nós chamamos de noite e dia. Então, esse movimento, ele gera os dias e as noites, a rotação. E a translação vai ser esse outro movimento que tem essas setinhas, né? Que é o movimento aparente que a Terra faz em torno do Sol, né, orbitando o Sol.
como a Terra orbita o Sol e essa volta completa em torno do Sol vai demorar 365 dias, né? Isso aí vai acontecer basicamente as 4 estações. Então, enquanto o movimento de translação ele vai gerar as 4 estações, o movimento de rotação ele vai gerar os dias e as noites. Aí uma foto mais detalhada dessas estações, né? Outono, verão, primavera e inverno. Então, a cada período do ano, né, isso eu falei na aula passada, o nosso planeta ele vai passando por essas estações e à medida que ela vai se aproximando ou se deslocando em relação ao Sol, né, e também o ângulo de inclinação da Terra, mais para o norte ou para o sul, vai dando uma variação na quantidade de radiação solar, de luz do Sol que vai chegar aos lugares, e esses lugares eles vão aquecer mais ou resfriar mais, né? Então, cada estação do ano, ela vai ter uma forma diferente de temperatura, de calor para os lugares. Ela vai aquecer mais, ela vai resfriar mais, né? Dependendo do tipo e do período do ano, vai receber mais calor ou vai receber menos calor, ok? Então, essas estações, elas são organizadas de acordo com os movimentos de rotação e translação que a Terra vai fazendo durante o ano. Até aqui nós fizemos a primeira atividade, que foi em relação, né, que foi uma pesquisa que vocês fizeram, vocês produziram uma pesquisa sobre as estações do ano. Foi nossa primeira pesquisazinha, nossa primeira atividade, né? Tinha lá no grupo, lá, acho que ainda tem hoje, se vocês forem procurar as mensagens mais antigas, tinha lá pesquisa de geografia, pesquisa sobre as estações do ano, como elas ocorrem. Então, vocês basicamente iam explicar nessa atividade como a Terra ela faz esse deslocamento e de forma a gerar essas estações. E quais características que cada uma dessas estações tem. Né? Como o verão é quente, né? Por que, que o inverno ele é mais frio, porque na primavera há uma adaptação das espécies, por exemplo, das plantas, onde as folhas elas começam a brotar, as plantas começam a brotar, ficam verdejantes, e no outono elas caem, né? As folhas, as flores, né? Há um ressecamento, um resfriamento natural, e a planta passa por essa adaptação e cai. Professor, Oi, Micaela. por que que a tela lá de cima tá preta? É porque eu dei pausa aqui na apresentação para voltar para vocês. Tá. Quando eu estou lá na apresentação, aí eu saio aqui do Google Meet e eu fico sem acesso. Aí para eu voltar, aí eu dei pausa lá para conversar aqui com vocês. Aí eu vou voltar lá agora. Obrigada. Pronto. Aí eu vou lá para o slide. Pronto. Aí depois nós começamos a entrar na parte de astronomia, né? Astronomia é o seguinte, foi o último assunto, né? Foi. Astronomia é o seguinte, ele diz respeito ao estudo, né, dos astros e diz respeito a como surgiram o universo, os planetas, as galáxias e todos os elementos, né, constelações que nós vemos no céu, né, as estrelas. Aí tem várias origens, né, que dizem que a Terra ela surgiu desse fenômeno. Jennifer, quer falar ou foi um acidente de novo? Não, dessa vez eu quero falar. Pronto, pode dizer. O senhor vai postar essa atividade no grupo? Você não já fez? Já. Eu acho Então, que eu ia postar de novo. acho que não precisa não. Mas só se vocês quiserem, mas você já fez todas as duas. Eu só fiz duas e você já fez. Então não precisa não. Não, eu tô só falando o que a gente já fez, entendeu? Viu? Até aqui o que a gente já trabalhou. Principalmente porque a gente tá com um aluno novo e eu gosto de fazer revisão. Sem a gente precisar estar adiantando o conteúdo, aí vocês começam a perder. Aí, professor, a aula vai ser só explicação sobre essa tarefa que a gente já fez para aquela menina, né? Não, a gente tá fazendo revisão hoje, para Tá. começar o conteúdo novo, né? Vai ter um pouquinho de revisão
E a gente vai já começar no conteúdo novo que eu falei lá das estruturas internas da Terra, né? A crosta terrestre e tal, né? Aí o que é que eu disse a vocês? Começa Que, que o livro ele não tinha muito conteúdo. Aí eu peguei aqui um slide para fazer algumas projeções de imagens. Aí, no caso, vai demorar muito para começar a tarefa nova? Tarefa hoje eu não vou passar, não. Então tá. Hoje vai ser só explicação, viu? Vai ser Sim. só explicação e vídeo. Vou passar um videozinho só, mas tarefa hoje não vai ter, não. Aí na próxima segunda-feira, se a gente concluir hoje, aí eu passo uma tarefa. Mas hoje nem todo dia eu passo tarefa, né? Você sabe. Tem uma duas bexigas ali, pega ela comigo. Então, bora lá, pessoal, né? Só terminando aqui nossa revisão, como essa teoria do Big Bang diz, né? O nosso planeta ele surgiu a partir dessa grande explosão, onde toda a matéria do universo estava concentrada em um único ponto, né? Uma grande nuvem de gás que tinha a capacidade de se expandir infinitamente. Então, diz nessa teoria que o Big Bang ele vai expandir infinitamente todos os corpos, né? Celestes que estavam sobre essa nuvem primordial. Então, tudo que estava condensado junto no universo, ele se expandiu, né? E várias dessas nuvens, elas conseguiram se expandir de forma infinita, dando origem, né, através de calor, temperatura e pressão, aos planetas. Dentre eles, o nosso, né? Nosso sistema solar surgiu e nosso planeta surgiu, isso em torno de 14 bilhões de anos atrás. Eu vou usar ela fazendo negócio. Eles pensam que é mais ou menos isso assim, né? Então, como se cada partezinha dessa explosão estelar aí fosse uma grande nuvem de matéria que tinha capacidade de se expandir, foram jogados para todas as partes do universo, e cada uma dessas nuvens se expandiu também infinitamente, gerando outra explosão. Assim foi o Big Bang, né? Bom, então vamos continuar aqui. Aí chegamos no conteúdo de hoje, ok? Então, essa parte inicial, né, que nós é uma revisão de todo o nosso segundo bimestre, que a gente trabalhou até agora. Hoje nós iniciamos esse novo conteúdo aí, como eu falei, que tem no livro de vocês, né? A Terra, a parte interna do nosso planeta, né? A Terra vista por dentro. Basicamente, nosso planeta ele tem três, né, como eu posso dizer, camadas principais, que é a crosta, manto e núcleo, né? O manto ele pode ser dividido em mais duas, ok? Uma parte mais densa e fria e outra mais quente e mole, né? Mais fina e mole. E também com variações de temperatura, né? O manto externo ele varia em média a 2.000 graus, enquanto que o manto interno em média 3.000 graus. E o núcleo do nosso planeta, que é formado por matéria incandescente, né? É como se fosse um sol em miniatura dentro do nosso planeta Terra, que ele pode chegar até 6.000 graus, que é a mesma temperatura da superfície do Sol. Todo planeta que tem atividade vulcânica ativa, ele tem um núcleo, né? E esse núcleo é responsável por toda a vida do planeta. Também campos magnéticos, né, faz com que o planeta ele gire em torno do seu próprio eixo, porque ele emite radiação, e essa radiação é tão forte que é capaz de fazer com que o nosso planeta ele gire em torno de si mesmo, ok? Sendo agrupado pela força de gravidade do Sol, e evitando que ele saia por aí mundo afora. Então, essa imagem aí é bem parecida com a que está, acho que é idêntica. Aqui tá, deixa eu voltar aqui que eu saí. Essa imagem é idêntica à que está no livro, né? Só que numa outra perspectiva. Então, nós temos a parte azul. A parte azul seria a crosta, onde moramos, onde habitamos, o solo, né? Que ela vai até 100 metros de profundidade, ou 100 quilômetros, né? Depois viria o manto sobre duas divisões, que é o manto interno e externo.
que ele vai até certa profundidade também, e depois viria o núcleo, né? E cada um, quanto mais profundo, quanto mais próximo nós chegarmos do núcleo do nosso planeta, mais quente nós estaríamos. Tão quente que derrete o ferro, né? Aqui outra foto dele, essa aqui eu acho fantástica. Né? Que é as células de convecção. Né? Oi, bom dia. As células de convecção magmática, né? Que é como o núcleo do nosso planeta ele consegue derreter, né, a areia, todos os minerais, formando a lava, né, formando a lava dos vulcões. Essa parte de cima aí é como o vulcão ele é formado. Deixa eu ampliar aqui. Fazer uma ampliaçãozinha aqui para a gente. Pronto, né? Só dando uma ampliada aqui. O que é que dá para entender nessa imagem? Que lá embaixo, né, na parte de baixo, nós temos o núcleo do nosso planeta aqui, ó, deixa eu botar mais aqui para cá. Né? Essa parte quente aqui seria o núcleo, né? O núcleo, como eu falei, ele é como se fosse um sol em miniatura que existe dentro do nosso planeta. Ele aquece tudo a 6.000 graus de temperatura, isso é muito quente. Né? E tudo que está ao redor dele queima, derrete, né? E essa pressão, esse calor, né, ela vai gerado por essa temperatura, vai fazer com que todo esse material ferva, borbulhe e suba para a superfície, né? Então essa aí é chamada de célula de convecção, porque é dessa forma que os vulcões eles aparecem. O calor interno do nosso planeta ele vai aquecer essa parte de baixo, né? O material ele vai subir e vai chegar à crosta. O problema da crosta é que ela é dura, ela é bastante dura, né? É formado por rochas cristalinas muito duras. Então, quando o magma vem lá de baixo, ele fica preso na crosta, né? A crosta age como uma barreira. Então, ela vai resfriar na crosta, né? Derretendo as partes mais sensíveis da crosta, mas a crosta ela tem falhas, como a questão do encaixe das placas tectônicas, elas são meio que encaixadas. E parte desse material ele vai vazar para a superfície, né, formando até um vulcão. Então, essa parte de cima aí, dessa foto, que está chegando à superfície, fatalmente, né, que é o encontro de uma placa tectônica, vai gerar um vulcão aqui. Né? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Né? Essa partezinha aqui, onde está, não sei se vocês estão vendo o mouse, né? Eu consigo ver o mouse, não sei se vocês conseguem. Então, o calor vem lá de baixo, né? O jato de lava, aquecido pelo núcleo, ele passa pelo manto, né? Derretendo tudo, e quando chega na crosta, ele esbarra, parte dele vai para um lado, e parte dele vai para o outro, né? Desse material, e parte dele consegue subir para a superfície, né? Essa parte que consegue subir para a superfície vai gerar um vulcão, né? Um hotspot, um ponto quente, onde essa lava, né? Onde esse magma, ele vai chegar à superfície e formar novas rochas, novas montanhas, né? Aquecer o nosso planeta como um todo. É assim que os vulcões eles são formados, né? Ao longo dos anos, né, nosso planeta ele foi passando por essas transformações, né, e ele não era, nem sempre ele foi da mesma forma. Né? Aí eu tenho quatro momentos como é que eu posso dizer, quatro momentos onde as terras do nosso planeta elas estavam distribuídas ao longo dos milhares de anos. Essa primeira aí, né, a foto de Pangeia,
ela data de em torno de 500 milhões de anos atrás, né? Onde, aliás, 500 milhões de anos atrás, onde os continentes estavam todos agrupados. Aí aquele processo lá que eu falei, tá do slide, isso aí. Aí esse processo aqui, né? Essa força aqui, né, gerada pelo calor do núcleo, vai fazendo com que esses continentes se separem, até eles ficarem dessa forma. Eles vão se agindo, essa força vai dividindo, né? Depois, por exemplo, vinha essa imagem, essa, depois nós temos essa aqui, né? Já mais recente, em torno de 100 milhões de anos atrás. Né? Depois os continentes se fragmentaram, né? Formando dois grandes continentes chamados Laurásia e Gondwana, né? Já no período Triássico, quando os dinossauros já existiam. E essa aqui é a atual configuração que nós temos hoje, né? Com todos os continentes separados, cada uma das placas tectônicas já formadas, né? Todas essas placas tectônicas já existiam, né? Isso aí foi o assunto que vocês fizeram aquele da aula passada, sobre os vulcões e as placas tectônicas. Então, como é que o vulcão ele é formado, né? Muita gente acertou lá na atividade, né? Pelo calor interno do nosso planeta, o vulcão ele aquece o material, ele jorra a superfície formando um cone, formando uma montanha que vai jogar material para todos os lados, né? E nuvens de cinzas. Esse é o vulcão. Né? De onde vem esse material do vulcão? Né? Ele vem daqui de baixo, como está aqui na imagem. Essa imagem aí, ela é a chave para que o vulcão apareça, né? O calor lá de baixo do núcleo, ele aquece o material, esse material vem à superfície e forma o vulcão. E aos poucos também, com a pressão e temperatura, ele vai afastando as placas tectônicas. E com o passar de milhares e milhares de anos, essas placas tectônicas elas vão dando outra configuração ao nosso planeta, né? Em média, as placas tectônicas elas se movem 2 metros por ano, né? Então, a cada ano, a placa ela se move 2 metros para a esquerda ou para a direita, né? Se ela não encontrar nenhum empecilho, né, que faça com que ela não se mova, e ela vai resfriando ou reaquecendo, dando outra forma, outra característica. Nós não conseguimos ver as placas tectônicas, como vocês responderam aí bem na atividade, né? Elas estão soterradas por baixo dos continentes. Então, o continente, como essa imagem aqui, 4, deixa eu dar um zoom nela. Essa imagem 4 aqui, ela mostra bem isso. Deixa eu dar um zoom aqui. Né? Então, nós temos aqui sobre as placas tectônicas, cada um desses recortes são as placas tectônicas que eu falei, ok? E em cima da placa é que vai estar o continente, onde está nosso país. Por exemplo, nessa placa 5 aí, onde tem Oceano Atlântico, ok? Então, onde está o Oceano Atlântico, está a placa sul-americana, que, por consequentemente, está o Brasil. Então, o Brasil está nessa placa 5 aí, né? Dá para ver bem no centro, onde nós estamos, onde está a nossa cidade. E o Brasil está bem no meio da placa, então é a região mais calma, né? Não a região de encontro, por exemplo, como está lá na parte, quando está encontrando a parte 7, né? Que é a placa da África, encontra a placa da América do Sul. Então, essa linha que divide elas, né, é uma linha assim, né, onde tem uma placa de um lado e outra placa de outro. Então, elas vivem batendo, né, uma com a outra. Ou elas fazem esse movimento e formam uma montanha, ou elas fazem esse movimento aqui e pode formar que eles chamam de Rift Valley, que é uma espécie de abertura na placa, né? Ou elas podem se separar, aí o material lá de baixo vem, o fogo, o magma, né, que a gente mostrou na outra imagem, vem, passa por elas e vai formar um vulcão, ou elas podem ficar bem paradinhas, né? Jennifer, quer falar? Pode perguntar, gente. Está conseguindo entender tudo? Sim, professor. Tá dando certo?
Micael, quer perguntar alguma coisa? Não. Jennifer, não. Então vamos lá. Então, como eu falei, essas placas elas têm alguns movimentos básicos, não é isso? Falar de placa tectônica é sempre difícil, né? Mas eu tenho uma experiência que eu faço, se a gente tivesse em sala de aula, a gente poderia fazer, né? Mas como não estamos, fica um pouco difícil. Mas, por exemplo, para a gente entender o que é uma placa tectônica, a gente fala o seguinte. Jennifer, você levantou a mão, pode falar. Professor, o que é o aceno AU, lance fixo? não sei não. Onde é que você está vendo isso? Quase no finalzinho, no amarelo. No amarelo. Ah, não estou conseguindo. É no mapa? É, Não é o oceano, não, Pacífico, você está vendo? isso mesmo. Oceano Pacífico é o nome da placa aí, ó. O Oceano Pacífico, a placa do Oceano Pacífico, a placa do Pacífico. Uma placa tectônica, uma grande camada de terra que está sob baixo do continente. Então, embaixo do mar, vai ter uma camada de terra enorme embaixo do mar, que eles chamam de placa do Pacífico, a placa do Oceano Pacífico. A gente tenta, Jennifer e Micaela e Lavínia, reproduzir esse mapa aí, né, se a gente tivesse em sala de aula, seria uma atividade, né, um trabalho, reproduzir esse mapa aí de forma física. Né? O que, é que a gente poderia fazer? Né? Primeiro, a gente pega, por exemplo, uma bola pesada, uma rocha, um pedacinho de pedra de serrote, né? E coloca dentro de uma bacia com água. Né? Então ela vai ficar lá embaixo representando o núcleo do nosso planeta. A bacia com água, ela meio que vai ser a parte que a gente quer representar. A água seria o magma, né, que corresponderia à lava quente dos vulcões. E sobre a água, nós colocamos pedaços de isopor, pedaços grandes, né, boiando sobre a água. Esse isopor boiando sobre a água, ele vai equivaler às placas tectônicas. Então, as placas tectônicas seriam como pedaços de isopor boiando sobre a água. Né? Como essa imagem aí. As grandes placas tectônicas do planeta, elas estão boiando sobre o magma aquecido. Né? No caso, essas placas aqui, elas estão boiando sobre isso aqui. Ó. Mais segurança. Vai, coloca aí. Ok? Então, essa parte azul aí, por baixo dela, estão as placas tectônicas. Olha uma placa tectônica que subindo sobre a outra, dá para perceber bem nessa imagem. Deixa eu aumentar aqui. Deve ter usado metade do brinde de Vitória. Não, filho, daquele brinde. Você me deu aquele brinde? Ele é meu? Então, ficou meio. Você é a melhor amiga que eu tenho. Então, pessoal, olha aqui, ó, nessa foto aqui, nessa pontinha aqui, o que que acontece? Uma placa tectônica, ela está passando sobre a outra, né? Está entrando por baixo dessa outra aqui, ó. Então, elas ficam meio que boiando sobre esse líquido vermelho aqui, que está aquecido, que nós chamamos de magma, que é a rocha derretida, ok? Então, na nossa experiência, a bacia com água, ela ia representar o magma e os pedaços de isopor que vão ficar boiando sobre a água, vão ser as placas tectônicas se encontrando. Aí o que é que vai acontecer? Alguns pedaços do isopor eles vão se encontrar, né? Alguns eles vão se separar. Alguns eles vão passar uns por cima do outro, assim, como está nessa foto, né? Nessa foto aí, um pedaço está entrando por baixo do outro, né? No caso aí representa duas placas. E sobre essas placas, né, às vezes ligando uma entre a outra, estão os continentes. Então, os continentes são porções de terras, né, cercados por água em todos os lados, e eles estão sobre essas placas. As placas vão estar por baixo dos continentes e até por baixo do oceano. Então, para continuar a experiência, em cima do isopor, nós íamos colocar uma camada de terra, né? No caso,
A gente coloca um plástico, coloca uma camada de terra. O plástico seria a plataforma continental, é a Terra, os continentes. Aí o que a gente percebe com isso? Que o nosso planeta ele é meio que encaixado, né? Essas camadas internas do planeta, elas são encaixadas umas sobre as outras, né? Mas elas são soltas, são encaixadas, bem encaixadas, mas são soltas. E quando ocorre qualquer impacto, né, em uma, fatalmente vai afetar todas elas, né? Que no caso são os terremotos, assim que eles acontecem. Por exemplo, como é uma bacia, né, nessa experiência com água, se eu bater um pouquinho na bacia, né, vai gerar um tremor na água, que no caso é o magma, por sua vez vai impactar as camadas internas e externas do planeta, né, gerando um terremoto. Então, vocês perceberiam, né, que em toda essa areia que está em cima, a areia ia cair, né, ia se mexer, ia sair do canto. Assim como parte da água que está lá embaixo, ele viria para a superfície. Lembrando que a água equivale ao magma que está aí nessa foto. Okay? Então, ele viria para a superfície, formando os vulcões. Né? E até a parte da areia também pode formar que equivale à água do oceano, e a formar um grande tsunami encobrindo algumas cidades. Então, é uma experiência, né, assim que a gente faz nas salas de aula. Né? Infelizmente, nós não estamos na sala de aula, mas se tivesse, dá para a gente fazer. Ok? Deixa eu voltar para cá, para a gente poder finalizar a nossa aula de hoje. Né? Bom, então, com essa constituição, é assim que ficou as placas. Né? Cada um desses grandes blocos aí são placas tectônicas. Então, temos os oceanos e por baixo deles nós temos várias e várias placas tectônicas. Sobre as placas, nós temos as plataformas continentais e os continentes, né? E ao lado deles, né, margeando os continentes, nós vamos ter os oceanos, até formar essa estrutura, né, que nós temos aqui, que nós conhecemos, a parte que nós conseguimos ver do nosso planeta, que é essa, né? Ou essa, é basicamente a mesma foto. Né? Então, essa é a parte que nós conseguimos ver do nosso planeta. Mas o que tem abaixo dela, né, a gente só consegue ver através de estudos. Né? Lógico que hoje tem satélites que conseguem tirar fotos de raio-x e dá para ver por essas fotos as partes internas, as camadas internas com perfeição. Né? Eles conseguem ver do espaço, onde tem jazidas de petróleo, onde tem jazidas de minérios ricos, assim, importantes para nosso uso. Jennifer, quer falar? Levantou a mão aí. Jennifer? Não, professor, não quero falar, não. Hum, está certo. Pessoal, nós vamos ter mais conversas sobre isso, né? Que é um tema interessante. E basicamente nesse sexto ano a gente estuda o nosso planeta, né? Tanto em ciências como em geografia. Vocês devem ter observado falar aí, ou nas aulas, tanto de ciências como de geografia, que os temas são bem parecidos, né? Por isso que as experiências, as aulas, elas meio que têm, o que eu posso dizer, interdisciplinaridade. Né? Têm temas similares. As ciências trabalham na questão do meio ambiente e geografia trabalhando na questão das paisagens da Terra. Ok? Vou fazer a chamada aqui de vocês. Deixa eu ver quem está aí. Micaele, me diga aí seu nome completo. Micaele Valesca da Costa dos Santos. Micaele. Muito bem. Ver o que está mais presente aqui. Lavínia Riano.
e Jennifer Graciela. Oi, professor. Uma chamada. Pessoal, 11 horas. Algo mais? Alguma dúvida? Não. Hoje é só explicação. Na próxima aula, a gente não terminou o conteúdo, né? Porque faltou uma parte aqui dos vídeos que eu separei, cada um falando sobre placas tectônicas e vulcões e terremotos. Um vídeo sobre terremoto, um vídeo de como ocorrem os vulcões e um vídeo sobre as placas tectônicas, né? Que é as camadas internas do nosso planeta. A gente vai fazer isso na próxima aula. Aí a gente termina a explicação e faz nessa terceira atividade. Tudo bem? Certo. Então, se não tiver algo mais aí, a gente vai encerrar nossa aula de hoje. Já pode sair, né, professor? Pode, estamos encerrando. Já Tchau. fiz uma chamada aí, tchau, até mais. Até mais, Jennifer, até mais, Micaela, até mais. Lavinho, até mais.